Graças a Deus, queridos irmãos, você de casa, você que vai estar com a gente, enfim, mais tarde, né? A Deus seja toda a honra, toda a glória. Eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês, os irmãos que estão nos acompanhando de casa. Hoje, como eu disse há pouco, vou fazer um aulão, um resumo daquilo que nós já vimos e, assim, eu espero que a gente saia daqui hoje, você em casa, né, com a sua disciplina em dia. Essa é a ideia, é a nossa ideia, né? Muito bem. Boa noite para vocês mais uma vez. Vamos orar, vamos falar com o Senhor Jesus. João, ora para a gente começar. Soberano Deus, eterno Pai, Pai, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, preparados, Senhor, para ouvir, para aprender mais da Sua palavra, Senhor, para aprender sobre quem és Tu, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade, obrigado por cada seminarista que está aqui, Senhor, nessa noite. Senhor, possa abençoar, Senhor, essa aula, abençoa o pastor Carlos, Senhor, que vai estar ministrando, Senhor, esse estudo. Que nós possamos aqui, Senhor, aprender mais da Sua palavra, esclarecer que todas as nossas dúvidas possam ser esclarecidas. E é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Aliás, eu quero aproveitar a oportunidade de pedir a vocês que aqui estão, você de casa, que divulgue o nosso trabalho de Escola Bíblica Dominical agora para o mês de novembro. Teremos uma EBD diferenciada, né? Estaremos comemorando o mês da teologia, o mês do teólogo, com convidados assim especiais, pastores, professores, mestres, que estarão, cada um na sua disciplina, né? Cada um na sua disciplina, ajudando, trazendo uma compreensão teológica sobre esse mês que é o mês de novembro, né? Mês que se comemora o Dia da Teologia. No primeiro domingo, o João está me atrapalhando aqui, mas é normal, ele passou aí do Rafael, mas está tudo certo. No primeiro domingo, vai estar conosco o pastor Clóvis. Pastor Clóvis Costa, ele é professor de história, ele é historiador, ele é escritor, pastor batista, e estará trazendo para a gente, né, os 5 elementos da pregação expositiva, assim, extraordinário, uma coisa imperdível, eu diria. No segundo domingo vai estar conosco o Alexander, né? Ele é um judeu convertido ao cristianismo, Moré, ele, né, professor, mestre, professor. Ele vai estar trazendo para a gente tudo sobre a arca, ontem e hoje, né? A arca no passado representava a presença de Deus, e hoje, né? A arca está guardada não mais na casa de Obed-Edom, mas nos nossos corações. Então vai ser muito bom. O Alexandre, como eu disse, ele não deixou a sinagoga, ele continua a frequentar a sinagoga de Botafogo, Tijuca, Botafogo, não sei ao certo, onde lá ele tem participação ativa, mas de um profundo conhecimento de hebraico, um profundo conhecimento não só da língua, mas como também das tradições e da cultura judaica. Imperdível, igualmente. No terceiro domingo vai estar com a gente o pastor Manuel Costa. Esse vai estar falando, que também é pastor, professor, historiador, escritor, lançou um livro agora há pouco tempo sobre a história dos batistas, como o título é A História dos Batistas como
você nunca ouviu. De fato, muito bom o livro dele. Muito bom mesmo. E ele vai estar falando da reforma propriamente dita. Reforma ontem, reforma hoje. E em seguida teremos o pastor Moisés, que é professor de grego, meu amigo, pastor, ele e a esposa, pastores batistas da Belfort Rochense, onde ele vai estar falando sobre o assunto da escatologia e, para quem não sabe, doutrina das últimas coisas. Então, enfim, e encerrando, quem menos sabe sou eu, que vou estar falando sobre a necessidade do ensino teológico. Por que de uma teologia? E, enfim, para os da casa, e fique bem claro isso, 0,800. Para os de fora, R$ 15, com direito a certificado. Teremos um cafezinho simples mesmo, café com biscoito, café com pão, café com um bolinho ali, né? E quem fechar os 5 domingos, né? A gente faz um abatimentozinho de 15 e por R$ 10. Pronto. Muito simples, né? 15 por disciplina, pagou as 5 palestras, então ele tem um desconto, em vez de pagar R$ 15, vai pagar apenas R$ 50, ou seja, R$ 10 por palestra, certificado, vai tomar ali o seu cafezinho e aprender, né? Eu peço a vocês que divulguem isso, porque poucas são as igrejas que oferecem esse conhecimento, né? O conhecimento não ocupa espaço, já dizia Rui Barbosa. Então, assim, conhecimento teológico sério, praticado por pessoas sérias, ensinado por pessoas sérias, pessoas que têm autoconhecimento daquilo que irão falar. Amém? Muito bem. Dito isto, resumo de teologia sistemática resumo de teologia sistemática até cristologia. Quando nós, se der tempo, hoje vamos falar sobre cristologia. Tá bom? Então vamos lá, gente. Há muito que a gente ficar aqui falando, porque eu acho que está todo mundo, né, assim, muito consciente do que vem a ser teologia. O que é teologia? Quero ver vocês, vamos lá. O que é teologia? É o estudo do universo, é o estudo acerca dos deuses e a forma como eles se relacionam com o mundo. Isso. Então, é isso. É o estudo acerca dos deuses e a forma como eles se relacionam com o universo, com o mundo. E, claro, que quando a gente fala de universo, fala de mundo, engloba também o ser humano, né? Como você falou, a humanidade. É isso aí. Porque quando nós falamos de teologia, dá-se a impressão de que a teologia é um assunto particular dos crentes ou dos cristãos, e não é. Já falamos aqui que a teologia, ela não é um bem único, exclusivo, né, do cristianismo. Você tem a teologia afrodescendente, você tem teologia budista, você tem teologia, a teologia islâmica, você tem teologia de Umbanda, você tem teologia feminista, teologia negra, você tem teologia e teologias e teologias e teologias. Né? Então, assim, não é um assunto exclusivamente nosso. Existem as religiões, de um modo geral, a teologia islâmica, por exemplo, as religiões, de um modo geral, têm a sua teologia, que é a forma como eles enxergam, né, o seu Deus ou deuses. Se a gente for pensar na teologia hindu,
na teologia. Jesus, esqueci agora. Enfim, você tem ali uma quantidade enorme de Deus, né? E até uma doutrina triuna, que é a crença de Shiva, Vishnu e Brahma, como sendo... Budismo. Não é budismo não. Shiva, Vishnu e Brahma são os 3 deuses do... Depois eu lembro. Hinduísmo. Do hinduísmo. Do hinduísmo, né? A teologia, já que você falou, budista, ela é reencarnacionista, como as outras. Não necessariamente na criação de um Deus Não. específico, né? Eles são politeístas. Então, assim, a ênfase do budismo É que todo mundo pode ser Deus. é que todo mundo pode ser Não sei. um Buda, uma espécie de Buda, né? Siddhartha Gautama, acho que é o nome, se pronuncia dessa forma. Então, assim, todo mundo pode ser um semideus, entendeu? Mas eles têm a teologia deles. Lá Bonita, por sinal. tem muita coisa bonita, Tem uma né? amiga que é budista. Tem sim. Você tem a teologia. A teologia, quando nós falamos de teologia espírita, gente, ela não diz respeito ao kardecismo, porque eles não têm um corpo doutrinário, é bom que se diga isso. Eles não têm um sacerdote, eles não têm um líder espiritual, eles têm um mentor, que é diferente. Tá? Então, o kardecismo não tem teologia. E eles nem são preocupados com isso, não é o interesse deles. Já a Umbanda tem, e reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura. Né? Então é isso. A grosso modo, teologia é o estudo acerca dos deuses e a forma como eles se interagem com o mundo, com o universo e, obviamente, estão interagindo com pessoas. Voltando ao budismo, o budismo não tem um livro sagrado, ele tem o chamado cestos. É interessante isso. Cada cesto é um conhecimento, é um ensinamento, é uma forma de se alcançar ainda mais o chamado nirvana, o ápice, Iluminação. Iluminação. A iluminação. Porque Buda quer dizer exatamente isso, o iluminado. Tá bom, gente? Buda quer dizer exatamente isso, o iluminado. Muito bem. Já a teontologia, o que é? Estudo acerca do Deus único. O estudo acerca do Deus ontológico, do Deus único, né? Que não permite nenhuma manifestação ou possibilidade de pluralidade de deuses. Então, nós somos, a exemplo dos árabes, ou dos islâmicos, ou dos muçulmanos, como vocês queiram. Nós somos, né? Existem 3 religiões monoteístas. Quais são? Vamos lá, gente. Judaísmo, cristianismo e o Islã. Então essas 3 religiões, e são as únicas num universo de centenas e centenas de religiões, né? Só 3 religiões podem se declarar como monoteos, único Deus. Muito bem. Teologia, então, tem as suas ramificações. Fora as que eu citei, teologia negra, teologia da libertação, teologia da confissão positiva, teologia, né? Você tem aquilo que é uma área de concentração das faculdades sérias de teologia, dos cursos sérios de teologia. Não é? Um curso sério de teologia não permite, por exemplo, a divisão da teologia como sendo disciplina, teologia sistemática. A cristologia é como se fosse uma disciplina. Não, nunca foi. Cristologia não é disciplina de teologia sistemática. Cristologia é locus. Mas talvez eles não sabem nem o que significa a palavra locus. Locus quer dizer área de concentração.
locus, aquilo que você... mas não é separado. Cristologia, antropologia bíblica, pneumatologia, amatiologia e outras logias são locus e não podem ser, ou não deveriam ser divididos como se matéria fosse. Mas isso é um seminário sério, curso onde de fato você tem uma mentalidade diferente. Então, as ramificações nós teríamos a teologia dogmática, são os dogmas, doutrinas, né? Normalmente são dogmas, os dogmas não estão alicerçados na doutrina bíblica, são conceitos da religião, por exemplo, os dogmas da Igreja Católica, né? Dogma da Assunção de Maria, para sempre Virgem Maria, isso é dogma, isso não é doutrina, mas que é aceita por eles como se doutrina fosse. A igreja evangélica, a igreja reformada, um dia eu explico sobre isso, igreja evangélica, igreja protestante, igreja reformada, coisas totalmente diferentes, tá bom, gente? Totalmente diferentes, tá? Mas essas igrejas não possuem dogmas, bom, não deveriam. As neopentecostais, na sua quase totalidade, elas trabalham muito mais com dogmas do que com a teologia sistemática. É o dogma do sal grosso, da rosa ungida, da fogueira santa, do cara que colocou a mão no vinho, botou no lenço para... Enfim, essas coisas novas surgem todos os dias porque as pessoas, eles, entendendo, e nesse caso eles trabalham direitinho, direitinho no que diz respeito ao quê? Ao entendimento do que vem a ser o povo brasileiro. O povo brasileiro é sincretista. Muita coisa. O cara sai da missa e vai para macumba. Da macumba, ele vai para a missa. E dependendo do lugar, da geografia brasileira, na Bahia, por exemplo, ele não precisa nem sair do lugar. Continua lavando lá a escadaria do Senhor do Bonfim, missa e macumba junto, tudo igual. Ontem, sabe quem lembrou do culto de domingo? A minha amiga umbandista. Ela, gente, hoje tem igreja. Assim, que era da Umbanda. Pois é. Então, assim, eu lembro de um padre católico, apostólico romano, que celebrou missa vestido de Iansã. Santa Bárbara para o catolicismo e Iansã no sincretismo, né, africano, afrodescendente, religioso. Então, assim... Que é de sincretismo? Hã? Sincretismo seria? Sincretismo vem da palavra secreto, de coisas obscuras, de coisas que que são crenças que são desenvolvidas por você mesmo ou por outros. Então, existem várias formas de sincretismo. Várias. Né? Entrar no cemitério e se benzer. Vira essa boca para lá. Tem coisas tão pequenas. Virar o chinelo. Chinelo, e a mãe vai morrer, o pai vai morrer, e não conta carro, aquele cortejo fúnebre, porque o próximo vai ser o seu. E vem uma pessoa indesejar. São Brás, para a criança que engasgou. Tem uma pessoa na faculdade, de uma outra, que se a gente cumprimentar ela com a mão esquerda e ela, por um acaso, não vê, ela fala que fica uma semana amaldiçoada. Olha isso. Então, é lógico que, em se tratando de sincretismo, eu estou dando apenas uma pincelada. E o brasileiro tem dessa coisa. Né? Consulta cartomante, quiromancia, hidromancia, horóscopo, enfim, tantas coisas que, como eu disse, é uma pincelada. A gente ficaria aqui algumas aulas falando só sobre isso aí. O padre Lancelotti recebendo passe na macumba. Pois é, o Lancelotti é macumbeiro disfarçado de padre, né? Enfim,
Agora, é claro, gente, a gente também não pode generalizar, né? Então, são todos os padres que têm a atitude do Lancelotti e de outros, como esse lá na Bahia que se vestiu de Ançã. Né? Até porque ele já é jeitosinho mesmo, então, bonitinho. Né? Ok. Então, as nossas ramificações na teologia, você tem, não faz parte da nossa grade, mas a teologia dogmática. Né? Mas, assim, não deixa também tanta importância, porque quem tem, e nós vamos ter religiões comparadas, que antes era chamada de Santa Heresia, nós vamos, quem for dar essa aula vai falar, né, das questões de dogmas, né, como as relíquias da Igreja Católica, pedaço da cruz, o espinho, enfim, essas lambanças. Quem for trabalhar com isso aí vai falar sobre esses dogmas da Igreja. Né? As ramificações sérias, gente, é a teologia bíblica, okay? Teologia histórica, séria. O que faz parte da grade, do currículo de um seminário sério. Vamos lá. Teologia bíblica, não precisa necessariamente nessa ordem. Teologia bíblica, teologia do Velho e do Novo Testamento, teologia VTNT, teologia histórica, né? Teologia histórica, a teologia exegética é uma teologia, teologia sistemática, que é a disciplina. E claro, e normalmente vocês não vão ter, não está na grade, mas a nível superior teriam que ter teologia contemporânea, importantíssima, mas nós não temos ela na grade. Né? Tem a moderna aqui, a prática. Teologia moderna, teologia prática. Natural. Isso. Então nós temos aí uma série de teologias, okay? Mas aquelas que nós normalmente nos aplicamos as que eu citei, né? A teologia sistemática e a teologia contemporânea, pois vai falar de todos os teólogos, o nome já diz, contemporâneos, e as suas heresias e as suas verdades. Né? Muito bem, a teologia sistemática é o principal foco, ou locus do ensino teológico como um todo. Tanto é que nos exames para o Ministério Pastoral se examina teologia sistemática. Ela se um candidato, se um líder, se um pastor, sei lá quem for, não tiver conhecimento, não digo pleno, porque aí já seria talvez um absurdo, mas sem o conhecimento básico, pelo menos básico, de teologia, ele não pode nem dar aula de escola bíblica dominical, não deveria. Fechado assim, ideia. Tá certo. Oi? Claro, lógico. Você daria um bisturi na mão de uma pessoa que não quer... Que viu Grey's Anatomy. Pelo amor de Deus, você daria um carro para uma criança dirigir? Você daria a responsabilidade que cabe ou caberia a um adulto, você daria isso para uma pessoa, para um neófito? Para um neófito quer dizer novo, né? Para uma pessoa sem nenhuma instrução? Bom, mas nas igrejas nós fazemos isso. Qualquer um é professor de EBD, qualquer um é ministro não sei de quê, qualquer um exerce qualquer coisa que esteja... Eu entendo também que é da necessidade, a seara é grande, está preparada, está pronta, poucos são os ceifeiros. E as igrejas, elas não têm esse comportamento de preparar obreiros. Jesus não lançou os caras à sorte, não, gente. Jesus os preparou. Ora,
Jesus não disse, vamos embora, agora é com vocês, hein? Não, negativo. Eles tiveram aula com o mestre dos mestres, a excelência da excelência que é Cristo. Viram teoria e prática. E depois soprou sobre eles o Espírito e disse, agora eu os envio. Então, gente. Não tem jeito. Muito bem. Então, necessidade da teologia. A necessidade da teologia é o óbvio, por tudo que acabamos de falar aqui. Tá? E tu, pois, meu filho, vai dizer o quê? Maneja bem, né? A palavra do quê? Da verdade. Maneja bem. O critério para ser pastor, para ser líder na igreja é não ser neófito. O que mais? Dentro... tá. Mas é não ser neófito, é não ser não ser uma pessoa sem conhecimento. Então a teologia, ela surge, olha que eu não falei de Platão, acho desnecessário isso agora, porque é um resumo. A teologia, ela vem exatamente para resolver estas questões. A necessidade se dá exatamente na formação, na preparação do obreiro. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra. Então, procura, olha só, ele está dizendo que tem que ser. O ideal é que seja assim. Mas olha, por favor, vê se você se apresente como pessoas, né, preparadas. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem o fuzil, se fosse um militar, vamos imaginar o bisturi na mão de um médico, os aparelhos dentários na mão de um dentista. Amém ou não amém? Ok. Então, a necessidade de se dar por isso. E aí nós temos o nosso principal assunto, depois da chamada necessidade, que é a teontologia. E nós falamos sobre a existência de Deus provada à luz da Bíblia, lembram disso? Falamos, né? Os céus manifestam que é a revelação ontológica de Deus, cosmológica para alguns, né? Os céus manifestam a glória de Deus, que são esse mesmo? Os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Quem disse isso? Onde está escrito? Aonde? 39? Não. Pode pesquisar? Está na postura de vocês, gente. Falando 19. Falou, são 19. Então, Eu assim. ia falar 119, mas sabia que eu ia errar, então não falei. Então você tem aí, 145, nada a ver. né, a revelação, a existência de Deus provada pela a cosmologia, né, o Deus que criou o cosmos, o Deus que criou o universo. Falamos sobre isso. Falamos sobre a evidência de Deus através de alguns aspectos científicos. Eu queria hoje acrescentar, e eu esqueci de colocar isso, estava nos meus originais, nas minhas anotações, né, um princípio que, meu Deus, eu acho que esse aí eu gostaria que vocês anotassem. Não está na apostila, por um lapso meu gigantesco, que é o princípio de Borel. Fantástico. Borel é um matemático, astrofísico, e Borel ele se aplica, ele tenta explicar a existência de Deus através dos chamados 122 características elementares
da sincronia universal. É lindo isso, meu Deus do céu. Traduz. Vou traduzir. 122. Características elementares, né, que elimina, é bom que se diga isso, a chamada casualidade. Tá. O que é casualidade? Para os ateus, para os materialistas, para aqueles que só enxergam sobre o prisma da ciência, né? Tudo que tem hoje é casualidade. O Big Bang, por exemplo, eu não me lembro agora o nome dele, o Big Bang, quem trouxe essa novidade foi um padre. Foi um padre, não lembro o nome dele agora, não adianta eu queimar peixe tanto que não vai sair. Um padre. E esse padre, a este padre, com este padre, a física quântica, a matemática pura, ela vem corroborar, né, que é o que a gente chama de princípio de Borel, para a prova irrefutável de Deus. Então vamos lá, o que é isso? Casualidade. O que vocês entendem por casualidade? Está muito simples. Não temos o que falar. O mundo seria produto do acaso. Acaso. A evolução do acaso, né? No caso. É. Escrito nas probabilidades crescentes e Sim. agregando ali. Isso. Já Borel, ele diz que isso é impossível, visto que existem 122 características que não poderiam existir graças ao tal do acaso. Ah, tem pastor nordestino que falou disso. Viu o Do vídeo 1 dele? elevado a 42? O Tarcísio ele falou. Eu tenho isso. É improvável. Improvável não, é impossível. A sincronia desses 122 características, a distância, os gases, oxigênio e outros elementos que compõem a sincronia do universo não poderia, a sincronia não poderia existir graças ao acaso. Não tem como. Essa sincronia equivale a 1 vezes 10 elevado a 138. Essa sincronia, 1 elevado a 10, 1 vezes 10 elevado a 138. Borel vai dizer que para que isso fosse uma possibilidade, teríamos que somar esse 1 vezes 10 elevado a 138 10.000 vezes. Logo, a sincronia é tão perfeita que nenhuma obra do acaso teria condições de criar. Ou criar não, porque aí não seria, teria que admitir um criador. O acaso seria, impossível ao acaso essa sincronia que só possível matematicamente, na verdade não é nem possível. O máximo que o princípio de Borel tem é 1 vezes 10 elevado a 138. É o máximo. Ele chegou. É o que se pode chegar, a compreensão. O universo é isso vezes 10 vezes mais. Então, essa perfeição aponta para quem? Para um criador. Então, a matemática comprova a existência de Deus.
Mas é lógico, num concílio, se um candidato fala uma coisa como essa, está muita gente boiando. E aí, na sua maioria, os próprios examinadores. Uma vez eu vi isso. Eu vou citar o nome do colega, do pastor que já está no Senhor Jesus. É importante na nossa vida, possível provar a Deus pela ciência. E eu levantei, e um outro colega me puxou para sentar, porque se tratava de um grande, era o Papa nosso aí na Baixada Fluminense, né? O Papa. Tem Papa, tem. Pastor de primeira normalmente é Papa. Então assim, Papa, né? Enfim, não quero, trava minha língua, Jesus, é Papa. Né? E eu disse, ele me puxou, o pastor Sandro. Eu disse, pastor, com a devida vênia, o senhor é de fato um ícone, o senhor está errado e o candidato está certo. Puxa, que estou vivo hoje. Então nós podemos comprovar pela matemática a existência de Deus. Agora, muito mais do que qualquer descoberta científica é a sua fé. Podem tirar Deus das escolas, como já fizeram, e até das igrejas. Na China, hoje, se mata, as pessoas são presas por propagar o evangelho, a pregação, a palavra de Deus. O cara num país islâmico, muçulmano, ele quando eu estava ouvindo o testemunho de uma mulher que teve um encontro com Jesus. Jesus se apresentou para ela. Ela hoje dá aula para crianças. E foi abandonada por todo mundo. Ela foi proibida de, inclusive, ver. Nunca mais ela vai poder ver o bebezinho dela lá. Eu vi. Você viu essa? Eu vi. Viu? E ela dizendo que Deus havia dado, perdeu um filho, mas Deus havia dado a ela, sei lá quantos. Que coisa linda, mas que o Senhor Jesus. Ela dava aula no porão de uma igreja. Isso aí. Então aquilo, tiram da gente a igreja, tira da gente a Bíblia, mas não vão tirar do crente realmente convertido a sua experiência com Deus. Então Deus se prova através, além dos argumentos já aqui propagados, ensinados, Deus se manifesta, ou Deus se prova melhor, através da sua e da minha, da nossa experiência com Ele. Alguma dúvida? Não, né? Conceito de Deus. Aí você tem, né, que é Platão, que é a base de todos os demais conceitos, né, e você tem aquilo que diz Langston lá, que é o que os batistas adoram. Não, e não é mesmo. Não é muito ruim, não. Não é bom também, não. Então você tem lá o conceito de Deus, que ele vai falar lá, né, que Deus é Espírito Pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor criou, sustenta e governa todas as coisas. Então, é isso que Langston diz, e é isso que a gente quer ouvir. Não é? Então, a gente vai de Langston fazer o quê, né? Tá bom. Falar de Platão, vai ter gente achando que Platão é aquele cachorro Doberman, pintadinho de preto e branco, não é aquilo? Não. Vai dizer, tem um cachorro chamado Platão, né? Deve ser, tem gente. Claro que vai ter gente. Desse daí, você tem Ali é Pluto. É Pluto, pastor. Pastor, tá vendo? Tá vendo? É isso, pastor. Ele não é o Pauleta, inclusive. Eu Ele é tava amarelo. Eu tava pensando, qual é a ligação de Platão com um cachorro? Com um dálmata. Dálmata? Pluto. E vocês, eu fiz isso pra pegar vocês mesmo, tá vendo? Tá bom, Brincadeira, fiz não. Ok. Junto com uma pinta, você quer? Nome de Deus. Também tudo. Nome de Deus. Nunca foi Jeová. Tá, gente? Não existe isso. As vogais, elas vieram com os maçoréticos, né? Quarto ou quinto século depois de Cristo, se eu não me engano.
quinto século, eu acho, depois de Cristo, não é isso? E aí sim, aí já que o hebraico não tem vogais e sim consoantes, ela não tem vogal, ou nas vogais, né? E nem a letra J, de passagem. Há uma outra letra cujo nome eu não me lembro. Pastor, você lembra? É J. Você quer, ela muda o bait, né? É. Ela muda no meio da palavra, passa a ser num, né? Sim. Ela muda só. Na verdade, o que se tem de fato é um tetragrama. Né? Yahvé, YHWH, ou Yoda-Ri, Vav e Re. Não sei se a minha pronúncia está boa, Tá bom, né? mas é isso mais ou menos. Yud, isso aí, Rei, Vav, Rei. né? Então, eu não tenho. Eu gosto muito do grego, não tenho nenhuma aproximação com o hebraico e latim. Latim até que falam direitinho. Mas o hebraico eu não tenho essa pronúncia que o nosso pastor aí tem. Né? Mas os maçoréticos trouxeram, então, a pronúncia depois dos maçoréticos, Yeruá. Esse nome aparece. Né? Essa pronúncia, na verdade. Adonai, como ele era chamado, né? E assim, o nome de Deus ele era tão preservado, tão não vou dizer. Adonai significa o nome, né? Hã? É o nome, Adonai. Senhor, né? Mas isso não é um senhor qualquer. Né? No grego seria Kyrios. No grego seria Kyrios. Né? É o mesmo Kyrios, que tem a mesma conotação do hebraico. Né? Então, assim, eles tomavam banho, trocavam as suas roupas, as suas vestes, quebravam a sua caneta e prosseguiam com o ritual de escrever lá a palavra de Deus. Fala pra gente aí, pastor, o que você achou? Não tô vendo aqui, eu acho que é o Salmo 68 que faz Iá. O Iá, né? Iá. Eu acho que é. Nome de Deus. Eu acho que é o 68, sim. Sim. Se eu não me engano, no nome dos profetas também tem o Iá. Iá. Agora, esse nome, gente, ele era impronunciável. Ou não pronunciável da forma como a gente banaliza as coisas. Já? Tá? É por isso que perdeu-se a pronúncia. Por isso é que perdeu-se a pronúncia, porque banalizaram a coisa. De tal maneira que hoje você tem aí uma salada doida no que diz respeito à pronúncia do nome do Eterno. Então, assim... Ele fala que é Iau. Iaúa. Não está errado. Agora, nunca Jeová. Nunca. Yahweh. Essa eu não sabia. Yahweh, não sabia. né? Não conhecia. Yahweh. Então você tem Jeová nunca. Isso, testemunhos de Jeová ficam doidos, né? Porque o que eles conhecem de pronúncia como sendo o nome de Deus é contado nos maçoréticos. Ou seja, 5º século depois de Cristo. Testemunho de Jeová nem crente é. Não, claro que não. Claro que não. Muito bem. Os atributos de Deus quais são? Não, tá, ok. Deixa eu reformular. Os atributos comunicáveis, então, de Deus quais são? Bondade, justiça. Esqueci o outro, peraí. Amor. O que mais? Eu tinha notado também, peraí, tá aqui. Que a gente respondeu a Eu pergunta. respondi na folha, eu tinha notado. Se você for para o fruto do Espírito, você vai encontrar lá os chamados comunicáveis. Tá? Por que comunicáveis? Porque é aquilo que Deus comunica no sentido de repartir, dar ao homem isso como semelhança. Tá aí o porquê comunicáveis. Também chamado de atributos morais.
Berkoff vai chamar de incomunicáveis ou comunicáveis, e os demais teólogos aí, e não de forma errada, tá certo? Estão chamando de atributos morais. Aquilo que, eu gosto mais da palavra comunicáveis, porque dá uma ideia ampla de que é aquilo que Deus reparte com o homem, que divide com o homem. Tá? Então, amor, paz, santidade, sabedoria, Misericórdia também. isso aí. E os incomunicáveis, bom, aquilo que pertence exclusivamente a ele. Aí deve ser onipresença, né? Isso. Onipotência, onisciência, onipresença, onipotência e imutabilidade. Onde é que a gente encontra isso na Bíblia? Você pegou, né? Já estudou. Eternidade também. É verdade, né? Senhor, Já. eu sei que tu me sondas. Sei. Salmo 139. Ele pega todos. Hã? Os três. Aí ele pega os três, Pega os três. Leiam aí para mim o Salmo 139. Ele é de uma beleza. Leia pra gente, pastor, você está com a Bíblia aberta. Ele é de uma beleza assim. Nossa. Salmo de Davi para o último. Senhor, tu me sonda e me conhece. Sabes o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cerca-me o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma em minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste por trás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosamente tão grande que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? E para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, lá tu estás. Em presença. Se fizer no inferno a minha cama, Para. Inferno não é inferno literal aí não, tá, gente? E aí diz, né? Tá? Que é Sheol. Não, Sheol. é Sheol. Sheol. Tá? Aí dizendo Que não quer dizer literalmente inferno, Gena, tá? O Guiena, como alguns pronunciam. Aí cabe túmulo, aí cabe abismo, mansão dos mortos. mansão dos mortos, cidade dos mortos. Mansão dos mortos é o que mais se usa para pronúncia. Sabe o que significa a palavra cemitério? É uma palavra grega, eu não lembro, pastor. Dormitório. Dormitório, né? É isso mesmo, dormitório. E é isso mesmo. E aí, é isso mesmo. Eu vi uma reportagem agora na China sobre prédios onde eles estão construindo como se fossem caixões. Você viu a entrevista? Coisa absurda. O cara aluga um espaçozinho onde ele só tem lugar para botar para dormir. Um bilhão de pessoas. Isso, já, pastor. Certo? Isso é muito famoso na É um Europa, bilhão, Tóquio bilhão. também. É São um as bilhão cápsulas de dormitórias. Não, não é isso não. Não, Não, cápsula dormitório. No Japão é coisa de luxo. Eu estou falando de gente paupérrima, porque Hong Kong, paupérrima, miserável, que não tem para onde ir e que consegue, catando uma coisa aqui e ali, um cubículozinho alugado, um calor de 40 Não, eu já graus. vi, são tipo umas favelas. É uma assim. favela. Você É tem uma cápsulas, só uma cozinha. São cápsulas, tem cápsulas tanto assim, desse jeito que eu falei, e tem essas que são em favelas. Então é isso, minha gente. Os chamados incomunicáveis é que só diz respeito a ele. Aí o Salmo 100, continua, pastor, por favor. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será luz em roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem em ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois puseste as minhas entranhas e cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque tu, de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e minha alma o sabe muito bem.
Meus ossos ainda não foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Que coisa linda. E no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas. Tá bom. Todas as coisas foram Tomara. escritas. Serão escritas? Deixa isso pra lá. Depois eu falo. Já foram. Já foram. Muito bem, gente. Vamos lá. Agora nós temos a doutrina aprovada, né? Como nós falamos, a matemática, a ciência de um modo geral, a fé, a Bíblia, a cosmologia. Nós vamos falar sobre a doutrina negada, ou também chamada de doutrina espúria. Os livros mais acadêmicos, mais sofisticados, a palavra negada não existe, não aparece, né? Espúria, ou espúrio. Eu gosto desses nomes. É. E aí nós vamos acrescentar à apostila de vocês o chamado da doutrina do dualismo. Isso é sério. Chamado de doutrina do dualismo de Marcião, ou marcianismo. Um bispo católico herege do ano 142, do ano 142, O concílio da Macedônia? O Concílio da Macedônia aparece por causa das besteiras que esse cara falou, desde o... Cara, sensacional. Nicei e Macedônia foram os melhores. O dualismo de Marcião, 142, isso é, 142, trouxe tanta revolta no seio da igreja, a ponto de Policarpo chamá-lo de o primogênito de Satanás. É, o anticristo. Foi quase a São Nicolau. Tu és o primogênito de Satanás, disse Policarpo, pastor de Esmirna, sucessor de João. Tu és o primogênito de Satanás. Por quê, gente? Porque o dualismo das heresias, talvez, ela só perca pelagianismo, que já é um pouco depois. E aí vai. Qual é a mentalidade do chamado dualismo? Né? A existência de dois deuses. O Deus do Velho e o Deus do Novo Testamento. O Deus do Velho, um Deus iracundo, mau, que mandava matar, inclusive crianças, que entrava em terra dos outros e dizia, eu vou dominar isso aqui, mandava um grupinho de judeus para lá para sequestrar tudo, para saquear tudo, isso é coisa de vocês. Essa pessoa lê o Velho Testamento para falar uma besteira dessa? Claro que lê. Na verdade, nem padre ele era, gente. Ele era doutor da igreja. Não pense vocês que os padres não estudam. Sim, vai na faculdade, filosofia. Muita coisa. Né? Então, assim, esse dualismo foi duramente criticado, organizado pela igreja exatamente em função dessa crença de dois deuses, um Deus iracundo e mau do velho e um Deus que mandava dar outra face no novo. Eu acho que esse dualismo também é muito abraçado na cultura woke hoje, né? Porque eles negam Deus do Velho Testamento e abraçam Jesus, só no que também eles querem. Tem a doutrina do... Existe, a gente vai falar isso em cristologia, a doutrina do só Jesus. Né? Só Jesus. Né? Então, assim... Tudo ia se passar, agora tudo é justificado só em Jesus. Jesus não precisa mais do Velho Testamento, não precisa de mais nada. Eu escutei isso numa pregação. Então, Queria saber gente, que ele falou do inferno, né? o dualismo, ele é uma praga, porque te leva a cabeça a um ser mal pensante, né? A ideia de hogerizar o
Deus do velho como se ele não fosse o Deus do novo. Isso é do diabo. Por isso Policarpo vai dizer lá, você, cara, é o primogênito do capeta, rapaz. O diabo tem filho, você é o primogênito deles. Entendi o Waco. Então, mas se vocês pensam que para por aí, para nada. Ele também é o pai da asneira de dizer que Deus tinha matrimônio, era casado com uma Acera, ou Acerá, né? A deusa dos cananeus. Só que essa asneira dele era compactuada com muitos de sua época, e antes dele. Ele simplesmente não foi dormir crente e acordou primogênito do capeta, não. Com ele, outros tantos tinham essa mesma ideia, de que o Deus do velho se casa com a deusa dos cananeus. E tem um filho. E tem um filho. Que é Jesus. Faz a trindade ali. Hã? Faz a trindade. É. A Igreja Católica, de uma forma muito sutil, tenta ressuscitar essa praga. Quando? Quando ela diz que Maria deveria fazer parte da quarta pessoa. Maria, que é mãe de Deus. Theotokos. Doutrina Theotokos. Do grego, mãe de Deus. Doutrina Theotokos. Então, você tem esse monte de lambança, né? Que não, lambanças essas que não ficaram enterradas, sepultadas, não, que continuam sendo ministradas, ensinadas nos nossos dias. A outra heresia, Deus mulher. Deus não seria o sexo masculino. Já ouviu falar sobre isso? Já. Tu viu aquele filme A Cabana? Vi. Aí. Verdade. É por isso que eu estou falando isso. Então é uma heresia. Um nojo. A cabana. De volta à cabana é mais nojento ainda. Esse é o bonito. Um Deus fêmea. Aí não seria Pai Nosso que está no céu, Mãe Nossa que está no céu. Ai, não. Vocês estão entendendo isso? Então, quando nós falamos de doutrina negada, dentre as muitas que nós falamos, ateísmo, materialismo, e subdividimos o materialismo, né? Panteísmo, panteísmo, você tem acrescido aí, não sei se está na postura de vocês, não sei se eu falei sobre isso, você tem o dualismo. Existe dualismo cristão. Como assim? Duas figuras de Cristo? Não. Estou Crentes, entendendo isso aí. crentes que se dizem crentes que acreditam nessa besteira. O Deus mau e o Deus bom. Isso aí é pegadinha. Vocês estão entendendo? Mas em parte, e aí eu louvo a Deus pela vida do pastor Marcelo Silva, em parte por ignorância de quem está pregando, não é nem por maldade, é por falta de conhecimento. Meu povo sofre não é por maldade, porque falta conhecimento. O cara não sabe como argumentar, né, aos dualistas o porquê do agir de Deus no velho pacto, porque Deus agia assim lá atrás. As razões de Deus, os porquês de Deus. Então você tem hoje quando você encontra Hernando Dias Lopes, quando você vê o Barbudinho, esse aí que eu gosto muito, esse que ela falou com o nome esquisito, tá? Quando você tem aí o César Cavalcante de São Paulo, quando você tem Edir Macedo, Deu certo. Ai, cara, ele é sensacional. eu só vou dizer uma coisa para você. Edir Macedo é mais inteligente, talvez, do que todos esses que nós citamos. Vai tirar dinheiro dos outros.
persuasivo. Ele mexeu no Ele sincretismo tem- quando o pastor O falou. que esse cara fez e faz, Mas é. todos tentaram imitá-lo. Ele é burro, tá? Entendeu? Então você tem aí, a culpa não tem muito a ver com a igreja mesmo em si, senão de pastores que não procuram defender a fé. E aí o cara absorve essa ideia realmente, né, gente? Por que Deus mandava matar até criança, né? Por que Deus fazia isso, fazia aquilo? Mas são perguntas que a gente não deve rir, não. Porque eu também já tive essas dúvidas e tenho até hoje. Pois é. Não que eu Existe. faço parte disso, mas tem que estudar pra saber a resposta. Não Pra ignorar conversar, Pra ele. vontade das pessoas que pensam. A Eu não sei, questão, a não. Eu questão, também não. Assim. e a questão toda, Meu pai tem três esses filhos. embrólios todos se dão exatamente em função de as igrejas, na sua maioria, não terem o que vocês estão tendo. É, verdade. Porque a explicação é muito simples, Ela tem o seu contexto, tem a sua razão de ser. E quando você abraça aquilo que para muita gente é criticado, a doutrina de João Calvino, você entende isso com muito mais clareza. Muito mais facilidade. Vai tá certo, Tá? Ele falou assim, porque ele levantou as crianças porque não era eleito. Ele usa isso pra tudo. Eu entendo que E nessa não é época isso. era Pode ser que não é Mas isso. foi preocupado. Mas acaba com a discussão lá. A doutrina de João Calvino, ela surge, como eu diria, nesse aspecto, como cereja do bolo, gente, mas não é a principal fonte de defesa, né, para os argumentos que são normalmente argumentos vindos dos algozes da Bíblia, daqueles que querem realmente pegar o crente, e eu vou mostrar para vocês. Não seria as ações de Deus justificadas por um mundo muito mais cruel? Acho que os povos eram ruins. Porque os povos eram bem ruins, cara. Quando Deus fala com Abraão, sai de Ur do Caldeus para a terra de Canaã, por que Deus tira ele de uma terra pagã para uma mais pagã ainda? Você nunca perguntou isso para Não tem lógica. Aí você vai ler um texto e fala assim, você vai ser uma bênção, e tu serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus queria, através de Abraão, trazer aquela terra que mana leite e mel, que estava amaldiçoada pelos povos, trazer bênção. Por isso que Deus falou para o povo, se vocês fizerem a mesma coisa que ele, eu vou acabar com vocês também. Vou dizimar vocês também. Não havia exatamente. A ideia de um Deus protecionista nunca existiu. Não existe. Ele de fato escolheu um povo para ele. Porque, gente, é uma questão óbvia. Você tem que começar por um lugar. Por alguém. Conhecendo Abraão, né? Tu vai sair do meio desse povo aí que diz que eu sou casado com a deusa deles. Essa raça ruim. Mas também não fica rindo à toa, não, porque eu não estou te mandando lá para Maldivas. Você perde pra tu ver se não não destrói. estou te mandando para o Caribe, não, tá? Não estou te mandando, não. Vou te mandar para um lugar pior ainda. Mas eu quero que, através de você, né, as famílias na Terra sejam o quê? Como ele falou, sejam benditas. Tinha que começar por alguém. E varrer. E vocês acham que Jesus não faz isso hoje? Só botar um ponto. E naquela época também não era só Abraão que tinha... Se você for lembrar o Melquisedeque, ele era um sacerdote de Deus. Ou seja, tinha um povo ali que também cultuava Deus. Mas não é isso. Não, né? Só que Melquisedeque é até muito questionado. tem A uma questionar a coisa que ele figura é santo, dele, né? Para muitos, uma teofania. Eu acredito piamente nisso. Eu Isso que eu ia perguntar sobre essa história aí, mas não tá no Eu quadrado. acredito. Pelas características, sem começo de fim, sem começo e sem fim, rei de Salém, rei de paz, sem genealogia. Jesus também não tinha nenhuma genealogia. Humana tinha, divina nenhuma. A genealogia dele, ele não veio de ninguém. Quer dizer, veio do pai, né? Mas vocês entenderam, né? Então, assim,
O próprio Senhor Jesus fez isso. Todo aquele que não está em mim, eu corto. E lançou no fogo. E ponto final. Jesus chamou a cananeia lá, a Cirofenícia, de cachorra. E não me vem com essa teologia barata de que Jesus estava apenas usando uma figura. Não, Jesus chamou ela de cachorra, porque era assim que os judeus viam os fenícios. Jesus a chamou de cachorra. Aí me vem essas bestas dizer que o vinho não era vinho, dizer que a cachorra não era cachorra. Tentando, como é que fala? Entendeu? Mas suavizar, não, né? é suavizar. Mas ele agiu da mesma forma. É porque eu acho que hoje a gente está muito nessa. Ai, não é bem assim. Era uma figura de linguagem. Jesus usava assim. muito figura de Eu acho que o linguagem. pessoal espiritualiza muito. Agora, a cabeça notem literal, vocês- né? Literal, é. Que o ministério de Jesus se deu num império formado e bem alicerçado. Sim. Não Também não tinha. era cheio de dedos com ninguém. Ele veio no meio, ele nasce em meio ao governo, ao Império Romano, tanto que esperavam dele que ele fosse aquele que iria arrebentar com tudo, dar porrada em todo mundo, expulsar de casa. Não, eles, vocês estão equivocados. Júlio Mas a César. ideia deles era de que se repetisse aquilo que foi feito lá no passado. O Senhor vai chegar, vai destronar tudo, ele vai chegar, vai arrebentar com tudo, Ele e chegou nós nas vamos mentiras. voltar. É uma ideia de um ungido que iria mudar tudo, né? Coitado tá admitindo que E a ele já questão é, se Deus agiu assim no Velho Testamento, por que ele não agiria assim através do seu filho? E agiu. Mas dizimando as pessoas. Agiu. Cruzada. Agiu. Existem muitas formas de dizimar. Olha o que Jesus vai dizer, gente, presta atenção. Está em mim, não dá fruto, Sim. eu vou podar, vou dar uma chance. Cortar. Quem foi de roça sabe como é que funciona isso. A podagem, né, é para que a seiva chegue com mais facilidade àqueles ramos e então possa dar fruto. Muito bem. Mas e quando não dá fruto? O que ele disse? Corta e lança onde? No fogo. Que fogo é esse? No inferno. Seja lá que fogo for, não é bom. Concordam comigo? Não é bom. Então notem que é visível isso. Apenas você tem uma semântica diferente, uma forma de falar diferente, uma posição Mas diferente. ainda Você assim, tem. são dois caminhos somente. Não tem chance, ou você é ou não é. Sim, sim, E não. se lá atrás ele mandava matar, inclusive os dele também. Gente, presta O atenção. pessoal rebelde como Moisés. Os caras saíram lá e ninguém entrou na Terra Prometida, não. Pô. O próprio Salvo Moisés. aqueles que você já sabe. Mas não dá peninha de Moisés, não. Oi? Não dá pena de Moisés. Quando eu me olho no espelho, eu me vejo um pouco ele. Um Imagina. homem humilde, essa Falando, mulher. falando, ouvindo o tempo Manso. todo. Aí chega, agora, vê. Não sou eu Também não não, vai gente. Olha, não é só Mas eu ele não. Pastorear isso, eu estava dizendo para a Meire esse domingo agora, eu tenho muita pena das novas gerações. Não, eu tenho pena também. Pastorear hoje é um dos desafios mais terríveis, tanto que nos Estados Unidos a profissão pastor é o que mais mata, uma das que mais mata. O cara chega na igreja com o cabelo pretinho, 9 anos depois tem cabelo branco, bigode Legal, branco. O pior são os Cheio de- exemplos. Quem Não, será, o Henrique pregou no vídeo, eu achei muito interessante. Ele falou que hoje o maior exemplo de evangelista não prega o evangelho. O David Leonardo. É o David Leonardo. Não prega arrependimento. Ele tem um show na Netflix. É. Cara, Que não tem evangelho. E a maioria dos pastores segue ele. Pega como esse. chegou? Com eles, né? Pastor de fisionomia, né? Que eu? Quem? Eu? Ah, não, pelo amor de Deus. Tá. Tá na hora de trocar o óculos mesmo, né? Esse ó. Tá, você trocar o óculos. Que eu?
O que acontece? Se você... Chamando de Eu acho que é Pastor, cultura Não, ele foi me dar uma pegadinha pra levar no cachorro, eu disse, eu guardei pra dar o troco. pastor, o relativismo está muito inserido na cultura atual. eu acho que Tudo é relativo demais. eu tive, na época que eu me converti, eu tinha algumas referências. Mas hoje, não tem. Isso aí. Isso está faltando. E as que tem, estão se perdendo. Eu sou de uma época essa, claro, que vocês não fizeram parte, época de igreja de verdade, de poder de Deus mesmo. Mesmo, sabe? De gente que era curada de forma muito normal, muito, sem a banalização do dom da cura, sem holofotes. Demônios que não suportavam o peso da glória de Deus nos cultos. Crentes que eram batizados com o Espírito Santo em reuniões simples, de pessoas simples, com orações simples. Mas eu acredito, pastor, que Deus está levantando uma nova geração. Vai ter que levantar, Sabe porque é promessa ó, dele, O né? senhor está vendo o movimento na Europa? Nas universidades, centros de orações na Europa? Sim. Também Tá o pensando jornalismo lá pro fogo A também. Europa tá ficando muito nacionalista. No Pará também, eu acho que teve agora numa universidade, foram proibidos de fazer um carro muito grande, uma adoração a Deus, eles tiveram que ir para um pátio que era proibido de fazer dentro da universidade. Então eu acho que é aquilo, né? Os tempos difíceis fazem pessoas mais fortes. Acho que os tempos difíceis vão forjar nós jovens agora, entendeu? Minha filha, mas sabe como é que eu enxergo isso, se comparado à minha época? Esses movimentos de hoje, eles eram comuns na maioria das igrejas. Eu acho que eles Hoje, estão se tornando, estão deixaram voltando a de ser comuns, é como se tivesse um grupinho de Mas, elite. não, Acho que vai daqui pra pior. Eu também Né? acho que isso é Acho que tem um pior. grupo de elite, não é mais uma... Assim, eu vou te dar uma comparação simples, né? Um pouco rasteira, mas... Na minha época, a preparação de um soldado, de um recruta, era uma. Hoje é totalmente diferente. Hoje não tem câmara de gás, hoje não tem marcha administrativa de 40 quilômetros, que se caminhava com tudo, com Mochila, mochila, capacete de fuzil, aço, tudo. fuzil. Não tem mais. Não, acabou. Tem É bem menor. menores, menor, mas não tem mais. Hoje não tem largar o cara no meio do mato e dizer se vira. Eu já te dei. Sim, que bússola, coisa nenhuma. Meu pai comeu Não tem mais bússola, nem bússola era dado. Se ensinava a identificar as estrelas, a folha queimada pelo sol, então se o sol nasce aonde, essa folha está queimada, então o sol nasce aonde? Aí vai, Eu nunca tenho. entendeu? Então O assim, oposto da folha está queimada é o oposto da hoje um oficial que manda um cara pagar 10, 0, tá arriscado ser preso, pô. Ser preso. Na minha época não tinha, desculpa ser de casa, não tinha boiola nas Forças Armadas, Tá não. certo, mas. E hoje você tem, pô. Essa desculpa tá certo. Se tinha, era um negócio muito Não existe a Marinha. fechado. A Marinha é mais antiga que o exército. Muito fechado. A Marinha Ela também era aprendeu na força. boiola. Então, assim, era muito fechado. Então, agora, trazendo isso para a fé cristã, quando eu trago como modelo de comparação, é a mesma coisa, gente. Hoje, antigamente você tinha soldados de verdade, hoje você tem cara meia bomba. Hoje você tinha crentes de verdade, Que é briga grande. verdadeiros soldados, hoje você tem aí um monte de gente Você tinha briga dizendo grande, você tem David. chata, cansativa, gente que você não pode falar nada. Você fala de olha, não é esse hino que, né, esse ritmo que eu quero do hino, não. Já, né? Você tá E entendendo assim, o que eu tô falando? se o senhor conhece um pouco mais, se o senhor traz algo para a igreja, eles se escandalizam. Por isso que Jesus falou, vocês estão criando, Paulo falou, vocês são meninos, tem que ler leite, não posso dar algo mais consistente para vocês. Aí fica aquela pregação insossa, É. você chega na igreja e vê aquela pregação. Ok, parece que tá senhores, falando. muito bem, muito bem. Então, quando você fala de doutrina, senão a gente vai ficar debatendo um assunto que não tem muito a ver, né? E o tempo para a gente é curto. Então, se você pegar
tudo que está na apostila, sobre doutrina negada, sobre a existência de Deus, acrescentar o que nós colocamos hoje, você passa a ter, você não tem à sua disposição aí elementos, não diria suficientes, mas elementos capazes de dar a vocês um bom norte, porque o tempo não nos permite, sobre, né, o Deus ontológico. Até porque, gente, não existe esgotar o texto, o assunto. Ok? Falamos também sobre trindade. Estamos caminhando para o final. Falamos também sobre trindade. Não é isso? Explicamos a trindade como assinatura de Deus na biologia, né? Falamos sobre isso, células, divisão das células, né? Citoplasma, citoplasma núcleo, três, água, seus estados, não é isso? A música, o espaço. O homem como corpo, alma e espírito não é compartilhado pelos dicotomistas. Eu expliquei isso. Dicotomista ou dicotomia é a crença de que alma e espírito são uma coisa só. Não tem amparo bíblico. Eu não vejo. Tenho uma dúvida sincera, eu sempre acabo caindo nessa. Como explicar a trindade, ou melhor, o filho na trindade, sem cair no nestorianismo? Isso você vai ver em Cristologia. Na próxima aula já. Espera. Tá? Então, gente, aqui encerra nossa aula. Semana que vem nós vamos falar sobre Cristologia, doutrina de Cristo, o que é a Cristologia, né? O que é união hipostática, quando ela começou, a humanidade de Jesus, o Jesus histórico, né? Essa controvérsia levantada pelos judeus, por que Jesus não poderia ser o Mashiach, né? Nós vamos falar sobre esse assunto. Esse assunto, então, vocês precisam estar bem antenados, porque o argumento deles é forte. Dos judeus? Tempo que ele levantou. E quando vai ser a prova, pastor? Então, vamos marcar aqui de uma vez, né? Vamos marcar nossa prova para a terceira semana de Semana que vem. novembro. Terceira semana de Já? Então o trabalho vai ser depois. O trabalho é na quarta semana. Então tem que já marcar. O trabalho vai trazer a vocês uma nota Terceira semana. que vai ajudar na prova. Ok? 22. Dia 22. Se preparem. A minha prova 22 é também, sabe? ruimzinha de fazer. 17. Calma aí, pastor. Calma. Nossa, é ruim mesmo, é ruim. Ninguém tem nota boa, não. Ninguém tem nota boa, não, filho. Então o trabalho tem que ser de excelência. Aliás, eu quero dirigir você de casa. Reprovando. Vai ter que vir fazer prova. Tá? E vai ter que participar na semana seguinte. Se preparem para isso. Gente, tem que mudar Da nosso trabalho aqui, Deus, no banco dos réus. Esse vai ser o trabalho, não a prova? Não, É, vai ter é, prova daqui a 3 semanas, na quarta semana, o trabalho. Deus é bom, Deus é Tá muito bom? bom, cara. E se vocês conseguiram responder o questionário todo ou não, isso não é comigo, é com vocês aí. O questionário vai ajudar, Eu tô tentando. tá bom? Tá faltando umas Não vou corrigir questionário, gente, porque isso é coisa de beabá. Pastor, que Isso é coisa do isso? jardim de infância. Queria. Não, vou fazer Não, isso. então você pode pegar as que a gente mais tem dúvida e falar. Não, Deixa eu fazer uma liga. Se você tem certeza que a gente vai errar. tenho certeza. A prova Tudo. A prova toda. Não, que isso, gente, que prova Ninguém tira toda. 5 na prova dele. Ninguém Que prova tira. toda. Vocês vão sentir saudade do pastor Eu Marcelo. já sei. Sabe? Ninguém tira 5 na prova dele. Aí você se engana. Toda a minha prova vem com 10. Então, eu vou deixar em zero, vou deixar branco. À medida que você vai errando 10 menos, 10 menos, 10 menos, somando 10 menos, menos, É só menos. não fazer Aí é uma nada. observação. Você tem que Não fazer tudo façam. Estamos com 10 garantidos. Gente, Tem entenda que acabar a prova do uma Naruto. coisa. Exame de Não, pastor, mas o senhor estava certo. Eu A vou dar meu teologia testemunho. sistemática é neurocirurgia. Eu vou dar meu E o Naruto testemunho, não tá? respondeu. Manda meu Deixei testemunho. branco. Eu vou dar meu Mas testemunho. Eu branco. fui fazer aula com o pastor uns tempos atrás. Eu saí revoltada. Eu falei, que? Ele não deixa nem a gente falar, fica questionando tudo que ele quer saber, fonte, que não sei o que não sei o que. É prova oral? Aí depois quando voltou, não, na aula mesmo. Aí depois quando voltou eu falei assim, caramba, cara,
Aí eu vi uma pessoa de lá do mundo me questionando pior do que ele tava me questionando em sala. Eu falei, agora eu sei por que o pastor faz isso com a gente. Os métodos, né? Tem que ser, né, gente? Que o pessoal lá fora não vai fazer com carinho assim. Ah, O carinho do pastor. Eu vou te dizer aqui o que é, eu vou te dizer o que é. Eles vão questionar e vão te quebrar tuas pernas. Olha, o mundo, ele, e a Bíblia diz, os filhos das trevas são mais prudentes. Os filhos das trevas são mais prudentes. Então, quando os caras chegam sola mesmo, para arrebentar. É isso. Estamos incumbidos Da defesa defesa do Evangelho. Filipenses 1:16. 16. Shalom.